E o Houston Rockets, que está em busca de estrelas, é isso aí, a franquia do Texas não vai parar com Fred VanVleet, Dillon Brooks, Ime Udoka e companhia. Eles buscam estrelas para poder encorpar esse time. A notícia do Sport Buzz, escrita aqui, sem créditos aqui, né? Não tem redação publicada no dia 1 de 2 de 2024. Enfim, a franquia do Texas aumenta tempo de urgência e deve começar a se movimentar até a trade deadline para adquirir astros para o plantel. Nesta última quarta-feira, 31 os rumores, os bastidores da NBA afirmam que o Houston Rockets quer ir atrás de alguns astros para completar o elenco para o restante da temporada. Os jornalistas Sean Sharania e Kelly Iko, do The Athletic, informam que a franquia do Texas está explorando cenários de troca. Isso pegou algumas pessoas de surpresa. O time está na 11ª colocação da Conferência Oeste, com 22 vitórias em 46 jogos e 23-24. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, meta de 10 likes para esse vídeo de hoje e bora aqui falar de basquetinho. Não se esquece também de se inscrever, compartilhar e também curtir o nosso vídeo. Aqui embaixo tá o nosso link para vocês conferirem, né? Na verdade, o nosso WhatsApp para vocês conhecerem o nosso grupo VIP de apostas esportivas Foco em NBA e aqui na descrição, aí sim o link do nosso canal com tips gratuitas Sexta de Trade, dê uma conferida lá. A notícia ainda levou alguns motivos para a nova abordagem dos Rockets no mercado. O principal seria a vontade do treinador Ime Udoka em competir e chegar aos playoffs. Além disso, os texanos se veem em boa posição para fazer uma super troca em breve. Eles provaram para si que são capazes de competir em alto nível. Venceram o Nuggets, atual campeão da NBA por 3 vezes. Também venceram o Milwaukee Bucks, porém, derrotas para equipes como San Antonio Spurs, Blazers, Bulls mostraram que ainda existem lacunas nesse elenco. O treinador Udoka está frustrado com essa inconsistência, disse jornalista. Bom, a gente está falando aqui de um Houston Rockets que, no começo da temporada, muitos esperavam uma evolução. E essa evolução aconteceu depois de alguns jogos ruins lá no começo da temporada. Eles mostraram que são uma defesa muito competitiva e, mais do que isso, Alperen Sengun mostrou que pode ser uma baita de uma estrela. Eu adoro esse jogador e foi muito bom ver ele tomando mais dos holofotes, eles tendo ali um cara que manipula a bola, no caso o Fred VanVleet, para poder ajudar também o Jalen Green, que é um jogador ali que, para mim, ainda é meio peladeiro, para muitos também, mas é um jogador que a gente sabe que talento ele tem. O Jabari Smith Jr. também, ele fez uma temporada ali, uma pré-temporada um pouco mais específica para poder melhorar em muitos pontos no qual ele precisava melhorar e ele melhorou. E aí eles adicionaram o Dillon Brooks, um treinador também que foi contratado para vencer, para que o time conseguisse sair daquele, digamos que limbo ali da NBA, né? Um time que você via que eles queriam se reconstruir, mas você ainda não sabia exatamente para qual caminho eles iam seguir. Porter Jr. perdeu espaço por questões extra-quadra e o Houston Rockets veio com tudo para poder pelo menos brigar por uma vaga no play-in. Mas eles tiveram uma queda recentemente, especificamente nesse mês de janeiro, onde praticamente o calendário deles foi o que fez com que eles fossem tão ruins. Um calendário no qual eles perderam jogadores e também eles ou não tinham descanso, foram muitos jogos de back-to-back, ou eles tinham apenas um dia para descansar. Isso pesou muito nos resultados da franquia, mas que, mesmo que o calendário fosse mais amigável, eu concordo que eles precisam de uma estrela. A vontade de competir mais rapidamente, acelerando o processo de reconstrução, é uma tônica do trabalho dele desde que foi contratado. Estão falando aqui do Udoka. Portanto, Houston quer ser um comprador e não vendedor nessa trade deadline. E, aliás, ele se vê em uma grande posição. Afinal, possuem capital de escolhas de draft e também vários jovens promissores. Vários deles podem estar na mesa em caso de uma troca por um jogador de alto calibre, completou. Os Rockets deram um passo à frente em 23-24, rumo à reconstrução, com a chegada de VanVleet e Dillon Brooks, como eu disse para vocês. Por mais que a equipe pudesse conseguir a classificação para a pós-temporada, o melhor desempenho do time contra os mais fortes foi alcançado, diferente dos tempos de Stephen Silas, quando os texanos tinham dificuldades para vencer, porém, Ime Udoka não está satisfeito e fez com que isso ganhasse força entre os dirigentes e proprietários dos Rockets. Enquanto todos estavam satisfeitos com um progresso mais natural ao longo desse primeiro ano, Udoka enxerga o atual cenário como medíocre. Seu apetite por vitórias é grande, isso foi reconhecido e desenvolvido em seu tempo como assistente do Greg Popovich, além de também em suas passagens por Boston, onde ele foi finalista da NBA, Brooklyn e Filadélfia, onde ele foi assistente, né? Disse os jornalistas, temos aqui algumas cenas na matéria a respeito do Houston Rockets, uma finalização aqui da matéria, onde a gente diz
Após passar perto do título com o Celtics, suas prioridades não mudaram, mesmo que a janela de Houston seja um pouco diferente. Isso também está presente na família Fertitta, que comanda a franquia. A equipe de 17 e 18, que ficou a um jogo das finais da NBA em seu primeiro ano, é marcante para os proprietários. A demissão de Silas após 22-23, aliás, foi um reflexo do quão irritados eles estavam com o rumo da franquia. Eles exigiram mudanças. O Doc, então, casa com essa mentalidade. Por fim, Kelly Iko ressaltou como isso também chegou ao GM dos Rockets, Rafael Stone, treinado para o cargo enquanto trabalhou com o sempre agressivo Daryl Morey, que atualmente está no Philadelphia 76ers. O dirigente do time de Houston também gosta de desenvolver de forma mais rápida, trazendo força para esses rumores. Bom, a gente está falando aqui de um Houston Rockets, como eu disse para vocês, tinha um começo no qual eu já esperava uma evolução. Só que muitos ainda pensavam, essa evolução está relacionada ao quão ruim eles eram, porque senão é muito fácil você fazer algo melhor. Só que eles mostraram que podem ser mais do que isso. O grande problema é que o Houston tá na Conferência Oeste e a gente simplesmente tem uma conferência muito competitiva e equilibrada. Eles ainda contaram com a sorte, digamos assim, dos Blazers terem abandonado ali o Damian Lillard de certa forma, o Dallas Mavericks capengarem e algumas outras franquias ali de um nível que poderia ser mais alto terem se prejudicado com algumas questões de lesão ou porque o elenco decepcionou e muito. Caso dos Lakers e principalmente do Memphis Grizzlies. Com todo esse espaço, esse gap para poder, quem sabe, ser mais agressivo no mercado e chegar num play-in, num playoff de forma direta, ligou o sinal de alerta ali no Doca e nos seus comandados que falaram, cara, agora dá, só depende da gente. Eu esperava o Los Angeles Lakers um pouco mais no topo, eu esperava o Memphis Grizzlies ali pelo menos pegando um play-in, coisas do tipo. Eu achava que o Houston, apesar de uma grande evolução, no máximo, eles iriam ali no play-in, tendo que vencer 2 jogos para poder se classificar para pós-temporada. Mas eu acho que, do jeito que tá, que o cenário vem se desenhando, eu acho que independente daquilo que o Doca sente a respeito dos seus comandados, a gente tem que levar em consideração o cenário geral. O time que vacilar menos a partir de agora vai se classificar. Isso parece bem óbvio, né? Mas eu tô falando muito disso porque eu acho que vai ser tudo resolvido numa diferença ali bem pequena de número de vitórias. O próprio Sacramento Kings também vem decepcionando e apesar de algumas franquias fazerem campanhas acima da expectativa, como por exemplo o OKC, o Minnesota, que você pode até dizer, eu já esperava muito deles. Estar no topo me parecia um pouquinho ali improvável. Golden State Warriors também está dando margem para que outras franquias cresçam na temporada e cheguem aos playoffs. Então, sim, eu acho que é o momento do Houston Rockets se movimentar. Eu não sei o que eles podem fazer, eu não sei quais equipes estão dispostas a negociar grandes estrelas, mas eu acredito que o principal expoente no qual podem trocar, falando a respeito de Houston Rockets, é o Jalen Green e o Smith Jr. Claro, talvez não faça muito sentido, porque são jogadores jovens ali com contratos mais fáceis de você ter ali, né, na sua folha, e também são jogadores jovens que podem produzir e evoluir muito. Mas eu acho que se eles precisarem, por exemplo, desse movimento, de oferecer esses jogadores para trazer, por exemplo, um Trae Young, um DeJounte Murray, eu acho que eles devem fazer. Jogadores competitivos, o Trae Young, no caso, um talento ofensivo extraordinário, e no caso do DeJounte Murray, não tão especial, mas ainda assim, o jogador que tem essa mentalidade competitiva que o Doca busca. Um cara que defende bem o perímetro e que quer vencer. Ele foi pro Atlanta para isso. Não aconteceu, as coisas não se desenvolveram como muitos esperavam, mas ainda assim é um jogador visado e com justiça. O favorito para poder adquirir ele é justamente o Los Angeles Lakers, e acho que quem no Oeste ficar com DeJounte Murray vai ter um jogador aí com chances de dar um salto de qualidade para a equipe que ele for. Por mais que não seja uma estrela do tamanho do Trae Young, por exemplo, que é um jogador no qual eu acredito que deva mudar de ares, desses grandes que nós temos na liga, é um jogador que eu acho que dentro daqueles que estão disponíveis pode e deve agregar muito a um time como o Houston Rockets, por exemplo. Bom, pessoal, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Houston Rockets precisa ter mais paciência? Ou eles precisam, nesse momento, aproveitar essa janela para dar um passo adiante e já dar caixa para esses jogadores que eu nem acredito que vão ser campeões, tá? Mas eles podem pegar casca disputando um playoff nesse momento. Deixa a sua opinião aqui embaixo, não se esquece do like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado e falou!